Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. E mais uma vez aqui na nossa série Por Dentro da Anvisa, estamos muito felizes de estar aqui em um cenário diferente, vocês provavelmente vão ver, né, Maria? Então, ó, já apresentei, a Maria tá aqui do meu lado. Muito diferente. Sou eu, gente. Acreditem ou não, é ela, Natan por aqui, mais uma vez. E hoje a gente vai trazer um episódio para vocês de um assunto muito comentado. Tivemos reuniões recentemente, inclusive, sobre isso, dentro do Sindusfarma, para falar sobre esse tema. E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais das experiências regulatórias da avaliação de risco de nitrosaminas no contexto tanto Brasil quanto um pouquinho de mundo para vocês, para a gente falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, que são assuntos que estão em alta, né, Maria? Não, é hot topic. Nitrosaminas, assim, eu não consigo nem mais falar de impurezas mutagênicas, porque as pessoas acham que é só nitrosaminas. Então, tem outras, gente, né? Mas tudo bem, vamos dar um foco para elas. A gente tá gravando aqui em um dia que, recentemente, acho que 1 ou 2 dias atrás, até a agência de alimentos tá falando agora sobre nitrosaminas. Agora, graças a Deus. Ó, vai chegar. Só o medicamento é muito sacanagem. A indústria farmacêutica é muito pressionada, né? Não, acho que todo mundo tem que fazer a sua lição de casa, né? A gente, como medicamento, mas as outras indústrias também. Mas cerveja é a nitrosamina que eu escolho botar para dentro. Então, infelizmente, não vai ter jeito, né? Mas quem a gente trouxe para falar sobre esse assunto, para compartilhar um pouquinho das experiências regulatórias até então, das nitrosaminas aqui? Gente, essa pessoa é muito especial. É uma honra ter ela aqui na mesa. Carolina Kran, que é especialista em regulação na COIME, que é a Coordenação de Inspeção de Medicamentos. E é super inovador, porque a gente geralmente fala muito com o pessoal, né, de tecnologia lá da Anvisa e tal, e agora trazer a galera da inspeção aqui faz muita diferença. E o pessoal que vai começar a cobrar vocês aí, sabe aquela avaliação do risco? Né? RDC 677? Então. E a Carol era uma pessoa que a gente já queria ter trazido há um bom tempo, né? Já tinha falado pra você de tentar falar com ela. No último evento que a gente veio aqui na Anvisa, a gente acabou falando pouco, né? Não deu muito tempo pra conversar. Então, Carol, prazerzaço ter você aqui. Prazer. Tenho certeza que vai ser um episódio sensacional. Obrigada pelo convite, gente. Imagina. Prazer é nosso. Até pra falar aqui, gente, o episódio e a ideia de gravar sobre esse assunto, até que eu falei com a Carol antes sobre isso, é porque eles publicaram um paper muito legal recentemente, que eu acho que estava dentro daquela edição especial da revista como é que era o nome da revista? Esqueci, acho que era eu esqueci o nome, peraí que eu vou pegar o nome dela. Mas era a revista especial muito bacana, que é a Journal of Pharmaceutical Science mesmo. Eu achei que era uma outra, eu pensei na OPRD que ia sair, então me confundi aqui. Mas é um paper muito bacana que eles compartilharam experiências dos fatores de risco e das causas raiz. Tudo bem? É tão legal a nitrosamina que você ficou emocionada. Engasgada com a água. Tudo bem. E aí foi por causa disso que eu acabei falando pra ela, precisa muito falar sobre isso e sobre esse assunto, então o episódio vai ser baseado um pouco nisso também, tá, gente? Então, qual que é a primeira pergunta que você vai fazer pra Carol? Mas antes, né, de falar de paper, ciências e nitrosaminas, a gente quer, finalmente, uma vez que a gente tem essa pessoa tão especial aqui na mesa, a gente quer saber um pouquinho da sua trajetória, Carol. Então, assim, conta pra gente quem é a Carol na barraca do pastel. A pergunta mais difícil. Dizem... Você não é a primeira. Nitrosaminas, acha mais difícil a barraca do pastel. Claro que é, né? Sempre. Então, eu sou Carolina, eu sou gaúcha, A gente quase não notou. Não. Se vê que meu sotaque já mudou um pouco, né? Mas enfim, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de Santo Ângelo, uma cidade nas Missões. Nossa! Quase chegando na Argentina. Caramba! Uau! Eu sou formada em farmácia industrial, me formei no interior, na URI, na universidade lá. E depois eu segui direto para o mestrado. Aí eu fui fazer mestrado em ciências farmacêuticas, focado na parte de nanotecnologia. Olha que interessante. E aí que eu comecei a entrar na parte de validação de procedimento analítico e tal, foi nessa parte. Quando eu terminei o mestrado, eu fui para a indústria. Ah, que legal. Eu trabalhei na indústria, trabalhei muito pouco na área de estabilidade e logo fui para o desenvolvimento analítico. Olha, que legal. Eu fiquei 4 anos nisso, mas durante esse meio tempo eu também tive
aquele conflito de identidade, não sabia o que eu queria fazer, se eu queria Você não foi continuar a na única. indústria ou não. É. E daí eu dei aula também durante meio semestre, concomitante, eu dava aula de toxicologia. Olha que Meu bacana. Deus, não acredito. E aí, e o final, né? O final vai estar na Coime, mas vamos lá. Eu já tô vendo. demais! Exatamente, eu dei Carol. um semestre de toxicologia para a faculdade de farmácia. Aí não gostava muito da aula, voltei, fiquei só na indústria. Aí surgiu o concurso da Anvisa. Aí eu resolvi me preparar para passar, enfim, consegui. Dei sorte, vim para cá. E aí eu entrei na área de registro de medicamentos sintéticos, na parte que a gente analisa o CMC, né? A parte de qualidade. Uhum. Eu gostava muito dessa parte de trabalho e tal, fiquei 5 anos lá. Caramba. Aí na época que a Tinha gente que ler teve- bastante, né? Tinha que ler Imagino. bastante. Aqueles processos gigantes, assim. Muito. Porque quando eu entrei não tinha nada ainda digitalizado. Digital. Nossa. Então a gente entrou, tinha pilhas desse Pilha. tamanho. Vocês recebiam pelo correio? Não, o pessoal trazia. É, trazia? não, protocolar aqui, Aqui logo. direto? É. Nossa senhora, É. que trabalho. Ah, Aí tinha que fazer tudo presencial, né? Não tinha teletrabalho ainda na Imagina, época, né? imagina. Ainda bem que a pandemia demorou pra chegar, né? Senão ia dar um trabalho a mais, né? Exato. Aí na época que veio, a gente estava entrando a Anvisa no PICS, né? Que é o Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. Eu fui para a área de garantia de gestão da qualidade do processo de inspeção sanitária para fazer ajudar o pessoal nessa parte da auditoria que a gente estava para receber, né? Então eu participei muito no conjunto da conversa com as visas para receber o PICS. Então eu fiquei 11 meses lá e depois eu fui para inspeção. Então, a área de inspeção é a área de inspeção e fiscalização. Uhum. Então, a gente faz as duas coisas. De medicamentos, né? Porque ela é estratificada em medicamentos, insumos, produtos para saúde, alimentos, cosméticos, saneantes. E eu trabalho na de bastante coisa. medicamentos. São diversas coordenações, né? A gerência é a GGFIS. Gerência geral. Gerência geral, Aí a gente né? tem gerências. Aí a nossa é a gerência de inspeção de medicamentos e insumos, que daí entra insumos sintéticos e biológicos, e medicamentos. Né? A gente trabalha com medicamento. mas hoje você é só medicamento, então. Só O medicamento. COIME é só medicamento. É só medicamento, exatamente. Aí estou lá desde 2020. Nossa, eu já vou começar a fazer perguntas filosóficas. Como é que é sair do sul e vir pra Brasília, assim? É uma mudança... o É sair do frio pro calor de deserto. pro calor. Como foi pra você essa No transição? início foi difícil, mas eu costumo dizer que eu gosto muito de Brasília. E a questão do calor é muito engraçado, porque a gente acha que no sul só faz frio. Mas já foi no verão, pra Porto Alegre? Não, nunca fui. Foi. Então, É quente? é quente. Entendi. Então aqui o clima é muito mais agradável, no meu ponto de vista, né? Sim. É dessa parte, esse calorão, assim. E Você já sempre à noite acostumou. tem uma brisa. Eu É. gosto de Brasília. Brasília. Ela já Faz 9 anos que eu tô aqui. Então ela já exato. acostumou, tá Exato. enviesada. A gente tem que acostumar, né? Senão tem que dar um jeito de ir embora. Exato. Não, senão Concordo, dói concordo. demais, né? Não, com certeza. com certeza. Mas ainda assim, você saiu da sua região e foi pra Porto Alegre, Isso. então. Foi pra Que Porto já Alegre. é uma Já é uma diferença. mudança, né? Isso, morei 7 anos em Porto Alegre antes de vir pra cá, né? Já tá acostumada com mudança, pô. E das grandes, né? Sai daqui, vai pra cá, Brasília e tal, não sei o quê. Vamos ver se agora para, né? Nem tanto, porque você saiu de um setor, foi pra inspeção e tudo mais, talvez nem tanto. O bom é que os setores eles estão interconectados, né? Porque um trabalha meio que dependendo do outro, assim. Então, é interessante que também não sai muito. A experiência é válida, assim. Eu acho que sempre enriquece participar da inspeção para o trabalho de registro e vice-versa, sabe? Exato. Não, e essa era uma pergunta que eu já vou emendar aqui, hein, Carol? Não deixa nem ela terminar de falar da história dela, né? Você acha que contribuiu muito essa trajetória, por exemplo, de começar na pesquisa, Uhum. né? Passar pela indústria, ter essa vivência, ir para uma área de registro, né? Em que Sim. você tem que avaliar um dossiê praticamente completo ali, e agora Eu acho que sim. entrar na parte de inspeção e Eu acho que fiscalização. sim, eu acho que a trajetória ela foi bem, assim, linear a que eu fiz e tudo tinha meio a ver, sabe? Eu não sei se viram meu currículo ou não, quando eu fui para a área de registro, mas a experiência que eu tinha de validação da época do desenvolvimento analítico me ajudou muito, então, assim, eu ficava meio... Claro que a gente no dossiê, a gente analisava tudo, né? Exato. Mas eu ficava meio responsável por essa parte. Eu também eu sou representante da Anvisa no ICH do QE2, QE14. Nossa, Então, calma, também a tem gente a ver. já... Nossa, eu Vamos sei que mudar a o gente, tópico eu do sei que a episódio gente no vai meio do falar episódio. esse daí me dá um negócio assim de querer falar com a Carol assim ensandecidamente. Mas tudo bem, vamos Fica pro deixar para o próximo. próximo. Não, vai ter que gravar outro no futuro. Então tem a ver, sabe? Aí quando eu fui para inspeção, foi bom que assim, aí
consegue ver na prática o que está no dossiê, assim. Ah, Apesar de não ser exatamente o Sim. mesmo objeto de trabalho, porque Aham. se a gente fosse ver as mesmas coisas nos dois lugares, não teria porquê, né? aham. Seria um retrabalho. Mas, assim, um tá meio que ligado com o outro, sabe? Legal. É interessante. E é uma construção zona de conhecimento, né? Porque é uma bagagem grande. Vai fazendo o que dá, né? Não sabe de tudo, sabe um pouquinho de cada. Mas não é é legal. especialista em nada. Porque as pessoas também vão se complementando nas Isso. equipes, né? Então isso é muito legal, E assim. sempre tem alguém que entende mais da parte de limpeza, alguém que entende mais da Exato. parte de produção. Isso sempre vai ter Exato. alguém que conhece mais um assunto. E Exato. essa que é a parte mais interessante, É. né? Ter alguém Com certeza. pra quem perguntar. Exato. Esse que é o ponto. Com certeza. Fala, vai. Não, e a gente se cruza de vez em quando no ISP também, né? Isso, exatamente. É verdade. Agora Ela tá faz em tempo. todos os lugares agora. Ela eu já entendi. é onipresente. Onipresente. Por isso que eu tô falando, é um prazer inenarrável ter Carol aqui. Porque a gente vai se cruzando aqui, vai ali. Eu falo, meu Deus, ela faz tudo isso. Do nada, Carol tá aí. Ah, ela tá aqui. Tá aqui. É. O ISP até agora faz um tempo que eu tô meio fora por causa das agendas, né? Mas enfim. Eu também participo do ISP, do Comitê de Validação. Exato. Eu De ia limpeza. perguntar como foi participar do processo da questão do Pix, quando vocês de fato começaram a trabalhar, que você falou, né? Você trabalhou 11 meses nesse processo. Eu não comecei a trabalhar, né? Quando eu cheguei, já estava em andamento. Então, o que a gente trabalhou muito foi a internalização da RDC, porque hoje a nossa RDC ela é harmonizada com os guias do Pix. Perfeito. E antes ela era a RDC 17, que era anterior, né? Ela era bem diferente. Então teve que mudar todo esse conceito. E também antigamente a gente tinha a classificação das empresas, era satisfatório, insatisfatório e exigência. E agora não, agora a gente tem uma classificação diferente. A gente classifica a empresa em AOD, né? Que é ação oficial determinada, é quando a empresa tem que sei lá, suspender uma linha, recolher produto e ela não faz voluntariamente, a gente tem que fazer. Tem a AVI, que é a ação voluntária indicada, ou seja, a empresa ela sabe que o problema que a gente encontrou gera isso, então ela mesma fala, não, eu vou suspender minha linha até que eu corrija. E tem o SAI, que é sem ação indicada. Que, enfim, a empresa não tem nenhuma ação dessas que seria um enforcement, né? Uma ação de mercado para ser feita. E, paralelo a isso, a gente faz a questão das não conformidades, tem um plano de ação que a gente acompanha, então o processo ficou muito diferente. Porque antigamente a gente fazia a inspeção, emitia uma exigência nos moldes que acontece no registro e tinha o prazo da 204, né? Que era 120 dias, a gente avaliava, enfim. Então, acho que o processo foi muito esse, foi passar para todas as visas descentralizadas, né? Porque também isso mudou com o Pix, né? Porque antigamente todos os estados brasileiros eram responsáveis pelas suas inspeções, né? E agora minha memória não vai ajudar, mas tem uma ANN que descentralizou, né? Porque já faz tempo que eu não trabalho com essa parte. E aí os estados maiores que hoje são descentralizados. Então foram passados por um processo de auditoria semelhante ao que a gente passou pelo Pix para poder dar isso. E são só os estados com o maior parque fabril. E os demais a Anvisa hoje é responsável. Claro que assim, não quer dizer que a Anvisa descentralizada a gente não ajude se necessário, né? Sim. Então, aí foi todo esse trabalho de mudar esse processo. Você tinha que trabalhar diretamente com as visas, então. A gente trabalhava com eles, porque a gente auditou eles. O processo, assim, não era uma auditoria, assim, para achar coisa ruim, né? Era aquela auditoria para trocar conhecimento e tentar deixar o negócio redondo para quando a gente recebesse o Pix, né? Aí foi bem interessante. Também fez um trabalho com os laboratórios centrais, né? Os LACENS, porque também tem uma questão de monitoramento e tal. Foi muito legal, assim, no fim deu certo, né? Exato. Imagino que deve ter sido um trabalhão, faz né? parte do Pix, né? Não. Anvisa, né? E deve ter sido um trabalhão, né? E o bom é que agora, hoje, fazer parte do Pix, além de estar harmonizado, né? Tanto fora quanto aqui, isso favorece para as empresas nacionais que quiserem exportar e também para as empresas de fora. Essa era uma pergunta, né? Qual que é a grande vantagem, né, de fazer parte do Pix? É as duas coisas, eu acho que é vantagem para nós, porque quando a gente vai inspecionar as empresas, a gente já sabe que elas passaram por um processo semelhante. E também para as empresas nacionais exportarem. Com certeza. E também o Pix ele tem muita troca de conhecimento, então tem cursos que são restritos aos inspetores, não é aberto para todo mundo. Então, assim, tem muita troca de informação. Se é algum assunto novo, existem grupos de trabalho, eu não participo de nenhum. Né? Isso eu não participo. Você já basta o CH, né? Não dá. Ela quer participar de todos os grupos de discussão. Mas aí eles têm esses grupos de discussão, assim, vamos revisar, sei lá, o anexo 1 de séries, né? Então, aí tem um grupo que discute isso. Então, assim, eu acho que é essa troca que é muito interessante. Eu acredito que, assim, é similar ao ICH, mas focado no processo de inspeção. Sabe? É muito legal isso, porque, assim, a gente também se mete nessas coisas, né? E aí tem os guias do Pix para labs.
Então, Por exemplo. que aí traz. E aí tem um guia específico para inspeção. Isso. E é muito legal, porque daí você tem o suporte de uma regulamentação para inspeção, porque, poxa, auditar algo toxicológico, assim, é um negócio que foge completamente, Isso. né, dos processos de fabricação e etc. Então, ali esse guia é para do que os inspetores precisam avaliar dentro de um relatório de labs é muito legal, assim. E o Pix ajuda muito, né? Sim. A diferença do Pix para o ICH é que esses grupos de trabalho são restritos aos membros reguladores, né? O ICH já tem membros de indústria, da farmacopeia, uma miscelânea um pouco maior. Eu já ia entrar nessa pergunta. Como é para você representar a Anvisa dentro do ICH, que é assim, nossa, o ICH, né? Aquela coisa que Eu acho bem desafiador, assim, porque eu considero, assim, que eu tenho pouca experiência se for comparar com eles, né? Tipo, a Anvisa é muito nova. muito nova, Então, por exemplo, o coordenador do meu grupo de CH, ele já é aposentado do PMDA, que é a agência japonesa, mas ele ainda tá lá contribuindo Nossa, eu e tal. imagino. E Então, quantos anos tem a agência japonesa, né? Exato. FDA, enfim. Mas A gente é tem uma troca muito legal. 24, né? 24 a 25 anos. É 99, né? Isso aí. Exato. É muito Não, pouco. mas é isso que você estava falando, a troca é muito legal. É porque... muito interessante. Aí tu consegue entender mais ou menos o que eles estão pensando, o que não tá, o que dá para melhorar, assim. E a parte, eu acho que da Anvisa agora fazer parte do CH e participar dessa construção, é que quando a gente vai internalizar, é muito mais fácil entender o que eles estavam querendo dizer. Exato. Porque apesar de ser inglês, é uma língua que a gente já, assim... É comum no meio científico a gente ter que ler. Às vezes a interpretação que a gente tem é muito diferente. É diferente. A nossa realidade, né? Nossa realidade é um pouco diferente também. Aí tem essa interpretação que a gente... não, mas eu lembro, por exemplo... Às vezes a gente tentando discutir, traduzir os guias do ICH, é quase impossível traduzir um guia. Porque você traduzir um must, um should, sei lá, esses verbos que a gente não tem muita noção aqui no Brasil, fica complicadíssimo. Então, às vezes é melhor deixar em inglês mesmo. Exatamente. Só que a gente precisa transformar em alguma ferramenta em português, por causa das diretrizes do Brasil, governamentais e tal. Aí, às vezes, RDC pode ser guia também. Pode ser guia. Pode ser guia também. Depende do que é o objeto do guia do ICH, né? Então, provavelmente a validação vai continuar sendo uma RDC, mas talvez o desenvolvimento, que é o do QK 14, não. Que não vai ser algo mandatário, se a pessoa pode ou não usar aquela via. Então, assim, isso eu tô falando assim, mas não tem nada, né? Tipo, é o que eu imagino. Eu fico pensando agora. Né? E o próprio ICH, na verdade, são guias, né? No final, todos eles são guias, né? Todos eles são guias. É uma tentativa de harmonizar algo. E eu lembro no podcast que a gente gravou com o Gustavo, que ele falou que o maior desafio do ICH que ele vê, assim, nas reuniões, é que lá é consenso, né? Sim. Não é votação. E eu falei, meu Deus do céu, como é que deve ser uma reunião em que todo mundo precisa concordar, né, pra chegar num guia. Hora, eu tenho certeza que chega uma hora alguém fala, desisto, eu concordo com você, não tem problema, vai, vamos. Os japoneses acho que não fazem isso. Não, eles são os que convencem. Exatamente, é difícil, assim, quando tem um tema muito polêmico, negócio de demora, vai. Eu imagino quanto tempo demora essa reunião para tomar uma decisão dessa. Pode ser muito tempo. É por isso que demora, né? Tipo, os guias, o Q2, Q14, ele começou em novembro de 2018. Daí teve a pandemia. E a pandemia a gente não se viu mais. E a reunião online tem a questão do fuso horário. Então, máximo 2 horas. E aí, além disso, não é a mesma coisa do que tá todo mundo na mesma sala discutindo, que flui muito mais rápido. Imagina. Então atrasou e realmente atrasa, assim, é por causa disso, porque aí tá fluindo, de repente, apareceu uma coisa lá e aí aquilo lá enrosca, assim, sabe? E aí tem que convencer todo mundo, deve ser tipo político, assim, que sai fazendo campanha de certa dentro forma pra aprovar a lei. Não, de certa forma e deve ser bem complexo, né? Presumo, inclusive, porque tem culturas diferentes, realidades diferentes, práticas diferentes. Mas deve ser uma experiência muito bacana você interagir, por exemplo, como você falou, com uma pessoa que tem uma experiência de, sei lá, mais do que a própria Anvisa inteira de tempo. Isso, de tempo, de idade, de trabalho, exatamente. Exato. E aí, trazendo para nossa área, quando a gente discute a Maria falando sobre o Steve.
que fala Steve sobre Barth, degradação. de Que degradação. sempre que a gente vai trazer alguma dúvida, alguma coisa, a gente fala, puta, não, mas tem um paper do Steve que fala isso, pô, não é possível. Ele já fez tudo. Ele já fez lá, Vamos pô, fazer, gente, né? né? Pô, é isso aqui. Você Fica fala, até caralho, chato, às fica até vezes. chato, Mas deve ser bem bacana. Eu ia te perguntar, você já respondeu um pouquinho, mas como foi a sua experiência na pandemia, trabalhar dentro da Anvisa? Você já tava E no com todas essas interações, né? não, então, você já acontecendo. tava ali, você já não tava mais trabalhando com o Pix, Não, imagino, não, né? tava Então, trabalhando na inspeção. tava só ali. Como é que foi pra você vivenciar a pandemia dentro dessa... Porque foi o caos, né? Eu imagino... Foi, só que como eu trabalho na área de sintético, eu não cheguei a pegar a parte mais pesada, que foi o pessoal de vacina Nossa, e, imagina, e isso tal, daí. né? É. Então, o que atingiu muito a área de inspeção foi que a gente teve que começar a fazer inspeções remotas É isso que eu ia perguntar. para poder dar conta de algumas coisas mais críticas que estavam paradas. Exato. Aí o que dava a gente fazia, o que não dava não fazia, assim. Aí ficou parado, assim, infelizmente aconteceu, porque era muito desafiador, porque assim, Eu imagino. como a gente fazia também com empresas internacionais, aí tinha questão do fuso horário, então às vezes a gente não tinha 8 horas, porque ou a gente acordava de madrugada ou eles ficavam na madrugada, então também não ia adiantar porque não ia ser produtivo, então assim, era um esforço em vão, assim. Uhum. Eu acredito que o maior desafio foi esse, assim. Mas tentar. continua, Não, eu você não continua... consigo, até agora, eu não consigo imaginar como é que faz uma inspeção remota, assim, porque... Então, eu ia perguntar, vocês continuam fazendo uma inspeção Agora não. remota ou não? Nesse momento, por enquanto, ainda não. Tá. Ah, não. Mas como era a inspeção? Uma boa pergunta. Não Mostra o papel aqui. Faz o aí, quê, né? aqui. Assim, Deixa eu ver essa máquina. filma a aí. máquina Filma pra a não máquina. sei lá. Era É isso? bem É assim. bem isso. Vai Nossa. com vídeo, vai filmando, assim. A ideia tem a tecnologia. Ele dependia da empresa, tinha uma tecnologia melhor. Conseguia ver uma coisa mais ampla e tal. Por isso que é muito desafiador, né? Não, imagino. É porque como é que você fala? Tem que pôr uma diretriz de qual que é a tecnologia que a empresa tem pra fazer uma inspeção remota. Porque você vai com o celular chinfrim lá, né? Não consegue Não, mas filmar, isso era de e- eles avaliavam, assim, a gestão avaliava antes se a empresa tinha condição de receber. Porque, Que porque, legal. por exemplo, tem empresa, voltando para insumo. O insumo pode explodir se entrar com o celular, né? Sim, Exato. Então, sim. aí já não podia. E essa empresa Ah. já ficava em stand-by, sabe? E Porque aí inviabiliza mesmo, né? Exato. Não tem como fazer... E aí a gente fazia, e às vezes poderia ser que a empresa ficasse inconclusiva porque não conseguiu ver. Entendeu? Tudo que tinha que ver. Que desafio, hein? Esse aí... A documentação surpreendente. acaba que era um pouco mais simples, porque eles iam a gente fazia um arquivo compartilhado, Sim, né? claro. Então Era ia mais dando fácil. certo, mas era desafiador. Eu imagino. imagina. Ainda bem que acabou, né? Assim, acabou. Voltamos aos processos naturais da coisa. Isso. Pra isso sim. E aí eu acho que a gente já consegue, então, pegar a rebarba, assim, de falar de fiscalização e começar a falar das experiências relatórias de nitrosamina, né? Bora. Eu ia te pedir antes disso, só pra... Primeiro, antes disso, eu esqueci, mas, né, fazer aquele nosso pedido, a nossa Disclaimer. solicitação, encarecidamente, para que você vá lá no nosso episódio, vá lá no nosso canal, segue a gente, deixa o seu like ali, ativa o sininho, mande algum comentário pra gente, porque é muito importante. A gente faz um esforço bem grande para trazer todo o conteúdo para vocês. Estamos aqui em Brasília, Estamos gente. aqui em Brasília com a série Cast, tentando produzindo um conteúdo que, se Deus quiser, a gente vai fazer outros, né, Mariana, no futuro, dessa forma. Então, assim, ajuda lá a gente, ajuda o nosso trabalho, deixa o like, deixa seu comentário, segue a gente lá, inclusive no Spotify também, e ativa o sininho para você não perder todas as informações, principalmente desse mês de abril, que a gente está trazendo todos os convidados da Anvisa para vocês, semanalmente, então para você não ficar de fora e não perder nenhum episódio, tá bom? Certo? Já aproveita e segue a gente nas redes sociais também, Instagram, LinkedIn, Spectra Soluções Científicas. Maravilha. Eu ia pedir para você fazer uma introdução sobre nitrosamina, só para quem ainda não ouviu falar. Se alguém não ouviu falar dos nossos seguidores, tá errado. Porque eu já vou deixar um card aqui que a gente já fala tem. Disso o tempo inteiro. A gente já falou sobre nitrosaminas de modo geral, bem inicial. Já falamos sobre métodos cromatográficos que ajudam a controlar nitritos, para você saber se seu produto, se o seu recipiente tem nitrito ou não tem. Já fizemos sobre nitrosamina. Com o Simão já falamos também bastante sobre isso. Já fizemos... Nossa, eu mostrei muitos cards que eu vou ter que colocar aqui. De recipiente já falamos também, para falar como que as indústrias de recipientes, ou como os fabricantes de recipientes estão tratando as nitrosaminas. Com Maria Augusta. A Maria Augusta foi a primeira, né? Foi a primeira que a gente falou de nitrosaminas. Falando da parte toxicológica das nitrosaminas. Se você deixou passar algum episódio, volta lá e olha, mas depois... Agora você vai ouvir o que a Maria vai falar sobre isso, para depois a gente chegar nas inspeções. Vai. Nossa, calma. Vamos lá.
Que são as nitrosaminas? As Quem são? nitrosaminas são impurezas, gente, que estão dentro do escopo de um guia que chama ICHM7. O ICHM7, ele pesquisa e investiga impurezas mutagênicas, que são impurezas conhecidas por interagirem com o DNA e que potencialmente podem causar o câncer. Por que as nitrosaminas, dentre todas essas impurezas mutagênicas que a gente precisa avaliar, ganharam destaque nos últimos anos, né? Porque elas fazem parte de um grupo muito específico dentro desse guia, chamado Court of Concern, que nada mais quer dizer que na verdade, ele classifica substâncias que são altamente perigosas, né? Então, o GUI CHM7, ele trata todas as impurezas mutagênicas de uma forma muito parecida e traz um limite permitido para impurezas mutagênicas estarem presentes nos medicamentos. Porém, esse limite não se aplica a nitrosaminas. Por quê? Porque elas são altamente potentes. Então, uma concentração muito menor de nitrosamina é capaz de causar uma reação muito maior e potencialmente um câncer. Então, por isso que ela ganhou tanto destaque nos últimos anos, desde 2018, na verdade, com a retirada da valsartana de alguns fabricantes de ativo do mercado. Enfim, tivemos ranitidina saindo completamente do mercado por conta de nitrosaminas. Verdade. Metformina de liberação controlada e mais um monte aí que deu um bafafá, mas que já estão aí tranquilas e controladas, né? E então isso disparou várias medidas internacionais. Então, se não é só uma coisa no Brasil, o mundo inteiro pesquisa hoje com bastante afinco nitrosaminas, tanto nos produtos novos quanto nos produtos que estão aí no mercado. Então, Perfeito. Foi uma ótima. falei tudo que Não, tinha que falar. foi ótimo. Tá ótimo, A única tá bom. coisa que eu vou acrescentar eu vou pedir pro Leandro mais uma vez, Leandro, coloca aqui a coisa para as pessoas Coitado, entenderem quem Leandro, são as não nitrosaminas pode ficar aqui. atrás gravando A gente só. tem esse desenho para tem o desenho vocês. das nitrosaminas. As nitrosaminas, elas são formadas a partir de uma mina e um agente, secundária, principalmente. principalmente uma mina secundária, e algum agente nitrosante que seria a fonte, né, de agente nitrosante para levar à formação da nitrosamina. Opa, bati aqui. Seria para formar a nitrosamina. Então, Com condições específicas, né? Claro. De pHs baixos e tem altas temperaturas. isso. Então, esse é o cenário, e aí, mediante isso, tem várias coisas que a gente pode falar para entender e tentar mitigar ou até mesmo controlar o risco de formação de nitrosaminas. E aí, Carol, eu vou perguntar para você logo de cara, assim, quando a gente fala em fiscalização, do jeito que vocês estão fazendo, como está a questão da priorização? Como foi feito, ou como a gente pensa, como que a priorização hoje influencia na análise que vocês hoje fiscalizam? Então, não existe uma fiscalização ativa, assim, que a gente está indo atrás, né? Uhum. Tem a 677, como vocês já comentaram, que ela está vigente hoje, ela revogou todas as outras RDCs que Exato. vieram antes, Sim. que começou com as artanas, Exato. enfim. E agora que está terminando a fase 1 para os produtos de alto risco. Perfeito. Então, a fase 1 para o produto de alto risco terminou agora em março. Daí, em junho, são os de risco alto. Exato. Não, primeiro muito alto, Muito depois o alto, risco é. alto, Alto. exato. E depois, só em 2025, que finaliza o prazo para os demais, né? Exato. Então, a Anvisa ela tem um guia, que é o Guia 50, que está na versão 2 e muito em breve acho que vai ter uma nova atualização, porque os guias, eles são legais porque eles são vivos, né? Vivos, Sim, isso. A gente sim, consegue sim. mudar muito mais fácil. Exato. Porque uma assim que se coloca um regulamentação. guia novo, ele fica em consulta pública por um tempo. As pessoas podem comentar e o processo é muito mais simples, né? Exato. O processo Com certeza. regulatório. A gente continua discutindo e vai vendo, né? E a ideia, então, que a gente tem que agora que está finalizando os prazos, é que as empresas comecem a etapa 2, que é os testes confirmatórios. Então, hoje, assim, no Brasil, a gente pensando em Brasil, a gente ainda está na parte inicial, né? Se for pensar em FDA, EMA, eles já estão mais avançados, eles já Exato. estão na etapa 2, 3. É. Então, as ações mesmo que tiveram foram essas que a Maria comentou antes. Primeiro começou com as artanas, que foi o mundo inteiro, que era do IFA, e é legal que são diferentes, né? Porque as Exato. artanas era do IFA, era do Uhum. processo de obtenção do IFA, né?
principalmente relacionada à recuperação de solvente, algumas rotas. Já a ranitidina era molécula, Nossa, que se essa daí- autodegradava. Essa daí até estudo com carbono, com nitrogênio Isso. alterado fizeram, né? Pra poder entender, porque foi uma revolução. Assim, nossa, e Nitrosaminas agora? é uma caixinha de surpresa. Cada molécula que sai um Isso. problema, a gente descobre uma coisa nova, né? Exatamente. E já a metformina não, era o comprimido de liberação prolongada, Exato, que era uma interação com especificamente. um recipiente É que ia lá, verdade. assim. Então, quando tu acha que não, é o problema de IFA, não Não, e eu lembro precisa de se preocupar com pessoas- medicamento. E eu lembro de pessoas falando assim, não, pode ter sido, deve ter alguma coisa na embalagem, deve ter Embalagem alguma veio à coisa no tona, blister. Porque é isso, né? Assim, Mas- a gente não Mas tem. tem, mas tem. Não, tem também. Exato. Não foge daí que tem. Exato, Calma. tem também. Mas eu lembro que é bem isso que a Maria falou. Cada vez que surge uma coisa nova. É uma fonte é uma- diferente, é. é um porquê diferente, É um porquê né? diferente. Exatamente. Então, assim, ainda está nesses prazos. E aí, o que a Anvisa não está recebendo essas análises de risco 1 ativamente, até porque, assim, não teria Isso é porquê. uma boa pergunta. A gente vê. Isso aí vai ser monitorado depois, paulatinamente, como é que está sendo essa avaliação, né? O que a RDC 677 pede é que se você descobriu que tem o risco, você faz o teste confirmatório, se tiver acima do AI, Sim. aí sim, aí tem que começar a ter uma conversa para ver o que é a Exato, pra ação que avisar. vai tomar em relação a aquilo, né? E assim, hoje a gente não tem uma lista de produto, vai ser Sim. esses, assim. É. Então, por isso que todos os produtos estão passando por uma varredura a nível mundial, não só no Brasil, como Exato. em todos os outros lugares, né? Porque eles querem avaliar o portfólio de medicamentos e tentar entender. E as coisas já mudaram, né? Porque no início, se for pensar lá com as artanas, a ideia que era? Vamos eliminar as nitrosaminas. Uhum. Então, vocês têm que alterar a rota de síntese e eliminar. Depois, com o tempo, quando foram descobridas as começou outras, a ver que ia ser difícil. é possível. É, Ia ser difícil. É possível, né? Então, É. assim, vamos ver como mitigamos o risco e como controlamos. Vamos Exato. diminuir, né? No máximo que der, né? Exatamente. Eu imagino quando começou a acontecer isso, para os próprios fabricantes, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, deve ter sido realmente assim, não dá pra gente tirar. Não, você vai Não tirar, vai dar. gente. Não E vai tem dar. uma questão importante que é o risco-benefício, né? Exato. Que eu acho que assim, É verdade. por exemplo, você retirar medicamentos do mercado, assim, por conta de algo que às vezes a gente nem conseguiu definir ainda o que é, o que não é, como controla, como não controla, causa um outro risco para a população, que às vezes é Exato. Até a pior. falta de medicamento para o tratamento de Isso. alguma enfermidade Como é importante. que hoje vocês interpretam isso, essa relação? Então, a Anvisa trabalha muito a área de inspeção e fiscalização, né? A gente trabalha em conjunto com a área de segurança e eficácia. Então, legal. a gente não trabalha sozinho. Então, a gente tem essa interface. Então, quando tem alguma nitrosamina nova, que tem algum limite de aceitação que foi proposto que é diferente dos 18 nanogramas que está no Exato. guia, ou é acima do que está no guia para alguma nitrosamina específica, a empresa pode lançar mão de testes toxicológicos, Sim. enfim, e apresentar para a Anvisa. E aí isso tem esse trabalho da área de segurança, que eles fazem toda uma avaliação, e aí a gente vai avaliando de forma conjunta o que fazer naquele momento, né? Legal. Até porque o guia 50, ele prevê a abordagem less than lifetime para nitrosaminas aqui justamente para esses casos. Uhum. Que é assim, por exemplo, em vez de desabastecer, vamos ver por um período enquanto está se adequando. Então, existe essa avaliação. A empresa não consegue tirar mesmo, então, assim, Uhum. tem que ter essa conversa. Assim, qual que é a dificuldade? É intrínseco da molécula? Não é? Tem substituição terapêutica no mercado ou não tem? Exato. É fácil de ter ou não tem? O risco do paciente ficar sem ela é maior ou menor? Sim. Sabe? Então é uma tomada de decisão muito que precisa ponderar várias Isso. coisas, né? Isso, e porque tem alguns casos que está muito ligado a um determinado processo de obtenção, um determinado processo de fabricação, e aí é mais fácil quando é assim, porque aí você corrige um, mas você tem outros, né, que vão Exato. suprir o mercado. Agora, quando é uma coisa geral, é mais difícil, tipo a ranitidina. Ainda bem que a ranitidina não era indispensável, né? Se fosse um medicamento dispensável, seria muito mais complicado, Complicou. né? Exato. E quando acontece com uma classe também, né? Como aconteceu com as artanas, que todo mundo falou, vixe, e agora? Todo mundo tem tetrazol. As artanas tiveram Todo mundo regulamentações específicas de Sim, artanas, sim. né? Todo mundo que tem tetrazol agora, nossa, complicou. É. E aí, putz, aí você tem que entender se você vai começar a tirar ou não, porque todo mundo, assim,
É um dos medicamentos, provavelmente, da classe mais utilizados na terapia atual. Isso, é isso, mas ainda tem alternativa, né? Sim. O negócio é que a losartana está na farmácia popular, então assim... Exato, eu acho que... E aí, enfim, teve um case da losartana também, que não era por nitrosaminas, mas também por uma impureza mutagênica, que foi super difícil de resolver, justamente porque a losartana é a única que estava no SUS. E aí, como é que você tira... E a substituição dela era muito difícil, então assim... vários tão pontos fácil tiveram que substituir, ser ponderados, da lista de porque... medicamentos, né? Mas a parte boa disso... A parte boa disso tudo... Dessa tragédia. disso que deu mais trabalho para as pessoas fazer, é que está sendo harmonizado desde o início, né? Exato. Porque o paper aí que surgiu é de um grupo que é uma atividade assim que... Fala um pouquinho desse grupo, já era uma pergunta que eu ia fazer. Como que é a experiência de interagir com esse grupo? Até falando o nome do grupo. O grupo é o NIT, que é o grupo técnico, é o Nitrosamines International Technical Working Group, que ele vem do NISG, que é o Nitrosamine International Strategic Work Group. Isso mesmo. Então, assim, que as agências reguladoras se reuniram para discutir sobre o assunto, né? Então, assim, para tentar ter uma harmonização do que fazer. Aí depois o grupo se estratificou. Então, tem o técnico, que é o que a gente... Da onde veio o paper, ele ainda é estratificado em 2, em qualidade e safety. Nossa, segurança. Interessante. Então, para facilitar essas discussões, assim. Se eu não me engano, a GCF faz parte, Faz né? parte. Porque acho que a Maria Augusta comentou com a gente. Sim, a Maria Augusta faz parte. E não só ela, né? Tem outras pessoas também, a Aline também, enfim. Justamente é muito legal porque, assim, antigamente precisava entrar no ICH, precisava entrar em outras... organismos que já estavam trabalhando para poder harmonizar. E isso, como foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, as agências se reuniram e, pelos acordos que elas tinham de confidencialidade, se juntaram um grupo. Basicamente foi isso. E aí se troca informações, que, claro, a gente não pode divulgar, porque são sigilosas, né? Mas se troca muita informação e ali se discute muita coisa. Então, quando um limite ele é publicado, não quer dizer que foi acordado no grupo, mas isso pode ter sido discutido, entendeu? Legal. Que pode ser que tenha, a FDA tem um limite, o EMA tem outro. Health Canada não tem nenhum, ele gosta mesmo do TTC, assim. Dos 18. Dos 18, eles são super difíceis. Então, assim, depende, né? Mas pelo menos está discutindo e tem formas de trocar informação. Tipo, eu recebi essa informação do medicamento X, o que vocês estão fazendo aí? Para nós aqui, ele é único de mercado, lá fora é. Então, às vezes, lá fora não é. Não é. Acontece, às vezes tem mais de uma, tem um similar, tem um genérico, e aqui a gente só tem um. Às vezes acontece isso, sabe? E aí a ideia do paper veio do grupo de quality, foi para tentar mostrar o tipo, fazer um resumo do que eram as experiências que a gente já tinha visto. O que as agências já tinham visto, quais eram alguns exemplos que eles têm. Eu tenho umas tabelas sensacionais que vocês construíram. Eu até falei pra Maria esses dias. Eu falei, nossa, resumiu muito bem as tabelas. Até te direciona muitas vezes a pesquisar. Quais os guias, os guias foram publicados por cada país, como é a percepção, né? A ideia foi tentar mostrar as ações gerais e não específicas. Então, não vai achar no paper os recalls, né, os recolhimentos. Vai achar coisas gerais. Foi feita a ação da vareniclina, foi feita a ação da metformina. Mas o recolhimento em si do lote da empresa XYZ, essas coisas ficaram de fora, né? Sim. Que é mais para tentar entender o que cada agência está fazendo, né? Aí, por exemplo, a EMA tem perguntas e respostas que eles atualizam constantemente, é muito interessante. E isso é muito legal, assim, eu acho que é também uma estratégia do guia, porque a gente está construindo conhecimento o tempo inteiro de nitrosaminas, né? Exatamente. Então, vira e mexe, o EMA atualiza perguntas e respostas, e aí a gente vai seguindo. E o que é bom também pra gente aqui no Brasil, né? A gente foi acompanhando tudo desde o começo, mas as ações estão um pouquinho mais atrasadas com relação ao que principalmente a Europa e Estados Unidos já fizeram, que você falou que eles já estão nas fases 2 e 3. Então a gente consegue ganhar muita experiência já, tanto enquanto órgão regulador, quanto em regulados, assim, né? Porque
a gente também vai acompanhando o que vai acontecendo lá fora e, claro, que isso facilita as avaliações aqui também, né? Exato, né? E aí a própria experiência que eles já tiveram, que eles já publicizaram das causas raízes, que tem algumas coisas que estão descritas no Exato. paper, outras estão em outros lugares, Exato. já ajuda também um norte, né? Que a gente falou da embalagem. É. Então, a Uhum. interação da nitrocelulose lá do blister também tá lá, né? Acontece. E tem um paper que fala até da purificação da água dentro da indústria, que é Exato. lá, Sim. ozonização, não sei o Exato. quê. Também, se aquela água Cloraminas, fizer na ou- granulação úmida, você pode ter, né? Não, aí a gente já entra, por exemplo, quão complexo é, né? Porque aí tem o jeito que você olha para o IFA e tem o jeito que você olha para o produto, que são Isso. totalmente diferentes, né? Exatamente. E aí, putz, é realmente cada coisa que acontece. Mas aí eu pergunto para você hoje, no que vocês, né, discutem, e isso eu senti que já é uma dor até do nosso ecossistema aqui, de quem está desenvolvendo análise de risco e Uhum. fazendo isso. A gente tem informação suficiente hoje já para fazer boas análises de risco? Porque a gente teve reuniões, por exemplo, de grupos em que as indústrias trocaram experiência e chegou uma hora de alguém falar sobre análise de risco e falar, não, mas como é que eu faço? Aí tem várias pessoas perguntando várias coisas diferentes, você vê que elas estão em níveis diferentes de conhecimento também. Então todo mundo fica meio perdido e desesperado se tá fazendo certo ou não. E se a análise diz, eu coloquei como alto risco, mas era alto mesmo, sabe assim? Você acha que a gente já tá com informação suficiente para desenvolver uma boa análise de risco? Eu acho que depende muito da capacitação, né? Porque a análise de risco, ela deve ser feita global na empresa, né? Hoje o gerenciamento de risco da qualidade, ele tá na 658 de boas práticas de fabricação. Então, ela é um item geral. Então, no caso, as nitrosaminas, elas seriam apenas um tópico da análise de risco global. E aí, o Q9 tá aí, né, para o pessoal usar e, enfim, a gente sabe que precisa de capacitação, não é uma coisa tão palpável, análise de risco é difícil, né, porque é muita ferramenta para fazer. Mas eu acho, assim, que as informações também dependem de como é o teu contato e o teu conhecimento do processo e dos teus fornecedores. Então, qual é o teu relacionamento com o teu fabricante de IFA? Consegue ter acesso à rota dele? Por mais que a gente saiba que tem a parte fechada e a parte aberta, o ideal é que na parte aberta, por mais que a empresa não te diga, eu coloquei tantos minutos a tantas temperaturas, que é o processo sigilo industrial mesmo, né? Mas a empresa que está comprando, ela tem que saber o que está sendo colocado. Não precisa saber as quantidades, mas ela tem que saber que em tal lugar está sendo colocado isso, ou aquilo, que ela tem um solvente recuperado, que ela tem uma água-mãe recuperada ali no meio. Exato. E até a confiança a ponto de receber uma análise de risco do fabricante e confiar nela ou não, né? Isso, até porque fabricantes de IFA, eles têm diferentes receitas, vamos dizer assim, para as rotas de síntese, né? Tu pode comprar uma rota de síntese padrão A até C. Então, que foi o que aconteceu com a Valsartan. Foi. Né? Não foram todas que tiveram todas. problemas, foram algumas rotas específicas. Exatamente. Então, essa qualificação de fornecedor é muito importante. Exato. E isso vai para o medicamento também, porque quando tu pensa no processo que pode introduzir nitrosaminas, até é mais fácil, porque daí é dentro da própria empresa, né? Mas existem alguns casos relatados que vêm do excipiente. Nossa, isso que eu ia falar. Eu falei, se ela não falar, eu vou falar agora. Porque, Jesus, como é difícil. Vem do recipiente, daí. Não, olha, gente, recipientes, eu quero fazer um disclaimer aqui, pelo amor de Deus. Vocês, fabricantes de recipiente, ajuda nós, pelo amor de Deus, não dá. A gente tem que recorrer a todas as possíveis bases de dados e literaturas, e que muitas vezes aumentam o risco, né, desnecessariamente, porque a gente não tem o dado. Tem um paper que saiu recentemente, que eu tava lendo esses dias, até compartilhei lá com a equipe, do Afatinib, que fizeram estudos de degradação e perceberam que ele degradava e liberava dimetilamina, e o fato deles terem cross-povidona, que eles encontraram nitrito, levava à formação de NDMA dentro da formulação por causa disso. Então, gente, se tem uma ciência profunda. E aí essa é a avaliação do risco de nitrosaminas, né? Eles até testaram diferentes fornecedores, né? Eles mostram diferentes fornecedores, como tem níveis, óbvio, isso que é óbvio, né? Como tem diferentes níveis de nitrito diferentes, automaticamente um leva mais a formação de nitrosamina ou não, sabe? E, puxa, Aí tu vai pro grau, né, de qual que é o contrato que tu tem, se tu consegue fazer uma qualificação mais próxima, qual que é o risco do teu produto, se é um produto, se tu vai usar ele por mais tempo, provavelmente ele tem um maior risco, né?
Que essa que é a avaliação, assim, porque Exato. e por isso que foi passado até no Guia 50, tem lá um exemplo, né? Que a gente brinca, assim, que não quer dizer que tem que seguir aquele exemplo, mas as empresas acabam seguindo. Uhum. Mas é uma ideia, assim, da onde você pode começar. A minha dose é maior e é crônico, eu uso crônico, vou usar pro resto da vida. Então começa por ali. Uhum. É. Do que aquele outro produto que você vai usar por uma infecção por 10 dias e deu, sabe? Exato. Justo. Exato. Que tem ali no fundinho, um less than lifetime, né? Assim, que é um princípio de Exatamente. quanto menor a sua exposição, eventualmente maior a dose que você pode ser exposta. Exatamente. A gente internamente desenvolveu alguns outros algoritmos para falar sobre isso, para melhorar essa. É isso que a gente tá falando especificamente, só para fazer né? Porque são vários Não, vai lá, assuntos. vai lá, vai lá. A gente tá falando da priorização da avaliação, né? Isso. Que assim, já que você vai ter que olhar para todo o seu portfólio, tudo que você tem que fazer, por onde começar. E aí a gente faz a Anvisa sugere, né, no Guia 50, quanto maior a dose, maior o tempo de duração do tratamento, eventualmente maior o risco de você, se você tiver uma nitrosamina lá, maior a sua exposição. Então você começaria por ali. Mas eu acho que a priorização, ela é muito aberta, né? É que muito isso que você tá aberta, falando, né, Carol? Acho que não tem uma regra, é uma sugestão que eu acho que foi, inclusive, aceita e internalizada por todas as empresas. A gente acabou fazendo na nossa avaliação de priorização, inserindo outros parâmetros, né? Isso, a gente Isso acabou que eu desenvolvendo, ia a falar, gente desenvolveu alguns algoritmos para poder colocar outros parâmetros e gerar tentar uma predição de risco de nitrosamina mesmo, de formação. E aí a gente começar precisa separadamente. trazer um pouquinho de quantificação desse risco, assim, né? Isso. Porque às vezes a empresa tinha muito produto de por risco onde muito começa, alto. por onde não começa. Daí a gente olhava e falava, não, mas não tem nem amina no seu ativo, sabe? Não, calma, vamos dar uns passos pra trás, sabe? Exatamente. Então aí, assim, acho que a priorização é algo que existe uma sugestão no guia, mas em teoria ela ficou bem aberta e uma vez que você consegue justificar, Exatamente. acho que isso é uma coisa não, que dá pra... A Carol acabou de até explicar diferente do IFA e um pouco da diferença do produto, mas eu ia falar também, uma vez que descobre, temos os controles. Como é que vocês hoje lidam? Como é que vocês, na experiência A expectativa, né? Isso, Porque não isso é, não no tá paper, como acontecendo. vocês colocaram e tem como controlar, né? A ideia é essa, porque não vai acabar, né? Necessariamente não vai acabar. A expectativa é tentar diminuir o risco se você tem essa possibilidade, né? Então, por exemplo, se tem um recipiente que tem um nível maior de nitrito, compra o que tem menos, né? Sim. No seu processo, você consegue alterar o processo? Porque também tem aquele caso, né? Que a empresa percebe que tem o risco de formação de nitrosamina, mas quando ela vai para a etapa 2, às vezes ela não encontra nitrosamina. Ou então ela tá num valor muito baixo. E aí não precisaria fazer nenhuma fazer nada. Mas tem outros casos que não, que ela tá realmente muito acima. E aí sim que tem que tentar se pensar em estratégias para diminuir isso. Sim. E caso não tenha, aí que vai para outra parte. Aí você vai definir um limite de aceitação para fugir dos 18 nanogramas. Esses benditos 18 nanogramas. Exatamente. Porque hoje, se não tá no guia, o limite é os 18 nanogramas. Ainda tem o guia, a versão 3 ainda não saiu, então assim, tem alguns limites que já podem, porventura, já estar publicados fora, mas aqui ainda não, né? Mas já é um começo, mas tem aquelas que não tem lugar nenhum, né? E aí sim, a empresa vai ter que lançar a mão de propor esse limite. E essa proposição vai ter que vir com dados. E esses dados aí vão para análise de segurança. É quase como fazer uma qualificação de produto de degradação, assim. É quase isso. A diferença é que, assim, em alguns casos vai fazendo a questão da relação estrutura-atividade, em relação a outra molécula, né? Eu acho que esse é um conhecimento muito legal também, que vem sendo impulsionado pelas nitrosaminas, algo que a gente até já pratica na qualificação de impurezas, mas que tem vindo muito forte de discussão. Então, essas abordagens de read across, para você usar dados que você já tem de moléculas parecidas com essa molécula que você está estudando. Então, a gente está se desenvolvendo muito nessa área também, é muito legal. Porque tem essa parte em sílico e também tem a parte de teste de in vitro, né? Que tem o teste AMES hoje, que é o padrão do M7, né?
desde que feito de acordo com os guias internacionais lá, Exato. padrão de como fazer, isso é avaliado. Uhum. É, E aí vai ser verificado se aquele limite é aceitável ou não, né? é. E a partir daí... Isso é muito legal, Carol, que você está trazendo, porque, sei lá, no Perguntas e Respostas do EMA já tem um limite temporário também, né? Tem. Temporário de limite de aceitação, que é o 178 nanogramas Isso. por dia, enquanto você tem ali aquela... Enquanto você está estudando tudo isso. Isso, né? esse é o do EMA, né? Exato, É. do EMA. Então, a gente está falando aqui, na verdade, de nitrosaminas complexas. Então, só, né, explicando um pouquinho, quando a Carol fala assim, o que não está escrito lá nos guias internacionais e tal, porque as nitrosaminas que dispararam a preocupação, que foram as nitrosaminas de baixo peso molecular, então NDMA, NDA, DIPA, NDIPA, enfim, que vinham muito da rota de NDBA. síntese, elas são muito conhecidas. Então, elas têm até dados de carcinogenicidade já. Então, a gente sabe qual que é a dose que, quando exposta a elas, a gente causa câncer. Então, elas já têm seus limites definidos. Quando a gente vai avaliando esse risco, pesquisando e descobrindo essas nitrosaminas novas, que estão muito relacionadas aos próprios ativos, né? Lá com as suas aminas secundárias presentes e tal, a gente abre um outro mundo e é muito difícil ter um limite, porque elas não foram estudadas do ponto de vista de carcinogenicidade. E eu também não vejo uma movimentação do mundo para se fazer isso, Sim. né? Uma vez que estudos de carcinogenicidade são longos, demandam muitos animais, enfim. Então, existe uma movimentação muito grande para usar abordagens que a gente já conhece, como o read-across, moléculas que já foram estudadas, e também estudos in vitro adicionais. Então, você faz um teste de Ames. O teste de Ames hoje, você olhando algumas respostas, é muito legal porque uma nitrosamina de fato preocupante, ela precisa ser positiva no teste de Ames com ativação metabólica. Ativação mutagênica, louca. É. Com ativação metabólica. Se ela der positivo sem ativação metabólica, você já precisa ligar um radar de que talvez aquele mecanismo de toxicidade dela não seja aquele, né? Então, a gente está desenvolvendo muito a ciência por conta das nitrosaminas, entendendo o mecanismo não só de formação delas, mas também de toxicidade delas, e é possível se propor limites maiores que o TTC, que é o 18 nanogramas por dia, que é super conservador. Exatamente. Mas com muitos estudos aí. Muita cautela. E muita cautela. Isso, porque elas são potentes, né? E o read-across também, né? Quem faz essa análise é o pessoal da segurança, assim, mas eu sei que, assim, não é... Assim, tem que ter uma certa similaridade. Existem critérios, assim, para considerar que a molécula ela é semelhante, né? Usar uma molécula como surrogate da outra, né? Exato. E, Carol, você trouxe um ponto interessante que eu queria perguntar. A análise de nitrosamina de modo geral, e pensando até aqui como a Anvisa olha a nitrosamina, vocês se dividem, né? Cada um olha um pouquinho de uma coisa diferente. Vocês interagem entre si? Como é que funciona isso para... Não, existe essa interação. Hoje, acho que está no guia os códigos de assuntos diferentes que tem para peticionar. Teoricamente, se a empresa descobre que tem e tem já um limite, ela pode peticionar diretamente para a GCF. Legal. Tá bom. E aí a GCF vai depois sinalizar isso para a gente. Aí, dentro da área de fiscalização, essas avaliações elas acontecem por meio de dossiês de fiscalização que a gente instaura para verificar e pedir dados. A gente quer saber se você já testou, se você não testou, como é que tá. E às vezes vem da própria empresa, assim. O dossiê pode ser instaurado porque uma empresa comunicou a gente, eu descobri que tem e esse aqui é o meu dado agora. Então, assim, a gente instaura um processo administrativo, que é o dossiê, para acompanhar. Então, a gente vai acompanhar as ações. Se for o contrário, a GCF não foi acionada ainda e a empresa está propondo um limite, aí a gente vai acionar eles. Entendi. Existe essa interação. Não é um grupo formal, mas assim, é o mesmo grupo que participa do NIT, é o grupo que hoje avalia isso. Para tentar deixar as ações um pouco mais harmonizadas também e ter as informações concentradas, né? Até porque, como você falou, se ele tem que
questionar alguma coisa do limite, eles vão Isso. acabar falando. Mas depois quem fiscaliza de fato todo o processo, São vem para vocês. vocês também ver se tem ou se exatamente. não tem. A tudo parte mais. de segurança é definir, não, esse limite está adequado, não Exato. tá. É. Porque a empresa tem que diminuir, a empresa tem que aumentar, enfim. Aí, depois, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar, ok, então tem o risco, qual que é o seu resultado? Nos lotes que estão no mercado, estão com qual resultado? E aí, a partir daí, ver o que vai ser feito, né? E, dependendo do caso, se for visto que realmente tem, que precisa ser controlado, pode ser que a empresa tem que fazer ainda um pós-registro. Pós-registro. Para incluir isso na especificação. Só que assim, a área de bastante. pós-registro, ela entra mais assim, como a gente avisa, ó, isso aí precisa entrar. Uhum. Então, assim, de alguma forma a empresa ou entrou antes, enfim, às vezes já entrou antes, ou então a GQMed motiva, ó, por favor, peticione e tal, Uhum. que a gente já sabe que vocês já iniciaram, estão incluindo na especificação, né? Porque é a implementação imediata, né? Porque você tá fazendo uma coisa a mais, então você espera a gente dizer ok. Eu imagino. É pro bem. É pro bem, não, Pro eu bem, imagino. tá tudo bem. E por ser um trabalho até que robusto, quantas pessoas hoje mais ou menos trabalham junto com você, assim, pra avaliar? Não é muita gente, Não. porque é uma visita nunca pouca gente. Então, né? é por isso, essa é A pessoa do apelo ao concurso. É isso. Exatamente, por favor. É por isso que eu trouxe esse assunto, porque eu sei que porque às vezes, Gratuito, às vezes quando a gente ouve muita coisa de muitas discussões de muitas indústrias e tudo mais. E aí eu sinto esse contexto de tipo, pô, a Anvisa não se pronunciou sobre isso, ou a Anvisa não se pronunciou. Tipo, gente, vocês não fazem ideia da complexidade que é, sabe, assim, e vocês não podem chegar a qualquer hora e levantar uma bandeira e falar qualquer coisa, né? Então, assim, é super complexo, até pelo que a gente já falou do impacto que tem na sociedade. A gente estava falando aqui um pouquinho antes sobre o impacto que tem. Então, eu sempre gosto de trazer isso de dizer, vocês tiram leite de pedra, porque tem muito pouca, não muito pouco, mas tem poucas pessoas versus a quantidade de coisas para fiscalizar ou documentos para se avaliar, né? Exatamente. E a estrutura, né? Geral, às vezes, por exemplo, tu vai ver a estrutura da FDA que tem, sei lá, quantos anos? 100 anos, né? Eles têm laboratórios específicos para auxiliar, que avaliam biológicos, que avaliam sintéticos. Vocês têm algum sonho, né? Vocês têm algum laboratório, por exemplo, se vocês precisarem? Não, Anvisa não. Mas a gente tem o INCQS, né? Que tá ligado à Anvisa. E quando vocês precisam conferir alguma coisa, vocês encaminham para eles? A gente pode usar a tecnologia deles. Na realidade, assim, teve um programa de monitoramento de artanas que foi publicado um tempo atrás. Só que quem coordenou foi a área de laboratórios, né? E aí eu sei que esse programa estava rodando, porque a área de laboratórios que tem essa interface com o pessoal dos LACENs e o INCQS, que não é um LACEN, né? Que é o federal. Sim. Mas é muito diferente do que acontece, por exemplo, no FDA, que o laboratório é deles. E eles fazem pesquisa, entendeu? É um pouquinho diferente. Entendi. Às vezes eles desenvolvem, tanto é que tem muitos métodos publicados por outras autoridades. Exato. Então, eles desenvolveram os métodos e forneceram. Tá aqui o método, pode usar e ver se tem no seu produto. Não precisa desenvolver, tá aqui, tá pronto. E aí agora, acho que algumas farmacopeias vão começar a internalizar, né? A USP promove alguns workshops relacionados a isso. Não, e teve um paper muito interessante, até acho que eu mostrei pra Maria, de brasileiros. Acho que talvez tenha sido esse que você mencionou, que desenvolveu um método para separar, acho que umas 9 ou 10 nitrosaminas, se não me engano, e fez um puta trabalho legal de desenvolvimento. Espero que a gente consiga ver mais desses aqui feito no Brasil, né? Exato, a gente precisa ajudar. Não, e outra, ajuda eles também, né? Pra lógico, poder interpretar. Porque até essa questão analítica, se for parar pra pensar, o pessoal fala, mas por que nunca se falou nisso se nitrosaminas é conhecida, sei lá. 1000 anos. 1000 anos, né? Mas é justamente por isso, né? Porque as técnicas analíticas mais sensíveis são recentes. Exato. Então, até que pudesse verificar uma quantidade em nanogramas, precisou ter um avanço aí, né? E nitrosaminas por si só, ela é muito antiga, né? Como a gente brincou aqui. Tem alimento, a gente já ingere, tem contato até na própria água, outras formas de exposição. No churrasquinho do final de semana. Os gaúchos, então, imagina. Esse aí é outra forma de nitrosamina que a gente escolhe ingerir, não tem opção, não tem jeito. E que, de fato, na farma a tecnologia demorou, assim, não é que demorou, é que naturalmente... Não, é que foi sem desenvolver. E existe muito o questionamento também, assim, mas por que tá vendo tanto nitrosamina se, por exemplo, um churrasquinho, na cerveja, ou na salsicha, né? Então. Vai ingerir muito mais, mas é porque o medicamento a pessoa tá
Exato. usando para tratar. Então, a ideia é que ele faça mais bem do que mal, né? É, E eu acho que também porque é uma coisa muito desconhecida. Então, ainda tem que se entender para ver o que vai poder liberar mais no futuro ou não, né? Sim, sim. é a Nossa. construção do É a conhecimento. construção. Não, como a gente me brincou aqui, até falou, se a indústria alimentícia, se as agências, né, começaram a ver agora, imagina o que tá por vir ainda aí. Não. Tem É, que porque foi olhar. recente, né? Saiu a semana Saiu a passada, semana né? passada, Exato. nossa senhora, Tem que vai olhar, ter... tem que olhar. Não, e cada semana que passa a gente vê um novo recall fora do Brasil, né? A gente vê um novo recall de alguma molécula, e aí geralmente Isso. vinculada à nitrosamina relacionada ao IFA. Então você fala, nossa, mais uma. E aí tem que entender o porquê que aconteceu isso. Tudo mais. E até pegando esse gancho dos recalls, quando existe, até por conta do grupo, quando existe alguma movimentação lá fora de retirada de mercado e tal, isso automaticamente vocês incorporam e saem emitindo Não. alertas assim? Não. Como é que funciona? Na realidade, existem grupos de comunicação, né? Existe um grupo de comunicação da OMS, que a Anvisa faz parte, tem pontos focais que recebem essas informações, e existe um outro grupo de comunicação que é entre as agências, que também está muito ligado com o PIX, e que dependendo do grau de risco, existe essa comunicação, ó, eu estou fazendo isso, e é por isso. Aí a gente recebe essa informação de qual que é o medicamento, qual que é o fabricante, e aí existe uma avaliação interna para ver se o produto está no Brasil ou não. Porque também, assim, tem muita empresa que é internacional, mas ela tem várias plantas fabris. E às vezes o que vende lá fora não é o que vende aqui. Então, assim, a análise vai por toda essa parte. Aí a gente pergunta, e aí, isso aí pode ter afetado o Brasil? Então, assim, existe toda uma cautela, assim, não é Sim. automático, não. Tá. E até porque, assim, às vezes os lotes que estão fora, às vezes não vieram para cá também, né? Isso é verdade. Às vezes pode ser a mesma empresa, mas o lote foi distribuído só, sei lá, na Alemanha. Então é lá que tá o problema, não veio para cá. Mas se eles já sabem do problema, o que eles estão fazendo? Então, assim, existe essa comunicação, mas ela não é automática. Existe toda uma avaliação, e também tem uma avaliação do cenário do Brasil, né? Então, por exemplo, vamos ver agora qual que é o impacto que esse medicamento tem no país, assim, entendeu? E se a gente tirar ele, tem algum risco de desabastecer ou não? Legal. Então, existe essa conversa e essa Esse forma cuidado, de ajuste, né? exato. Isso tem que ser feito. Eu até, puxando essa linha, eu ia perguntar até pra gente, até já caminhando mais aqui pro final, do que acho que a gente já falou bastante coisa da experiência regulatória de modo geral. Já como você falou no começo, começou a fase 1, ali a gente tá caminhando para a fase 2. Na experiência de interação de vocês com as indústrias, tem sido uma experiência legal? Vocês têm visto alguma coisa até de dificuldade de contactar as indústrias aqui no Brasil ou até fora, quando vocês precisam conectar talvez multinacionais? Como é que tem sido essa experiência para vocês? Eu acho que não tem dificuldade, porque eu acho que hoje, acho que o mundo inteiro já está mais assim, internalizado, que precisa trabalhar junto, né? Então, assim, existe a troca de conhecimento dos dois lados. Então, tanto para a empresa que não quer que seu produto cause algum problema para o paciente, quanto para o órgão regulador que precisa controlar isso, né? Sim. Então, que eu falei, está muito no início. Então, assim, a gente não recebeu um volume muito grande, assim. Então, são coisas muito pequenas que acontecem. Às vezes, está em fase de discussão. A empresa falou assim, eu já fiz a minha análise de risco na Europa e vou mandar para você que tem, entendeu? Mas tem risco, mas não tem. E isso te facilita, né? No caso, ainda porque ele tem uma referência lá fora, né? Porque aí você também sabe aonde procurar o histórico para entender com ele aqui, né? Exatamente. Então, assim, existe essa avaliação, assim, das causas raízes, às vezes existe essa discussão. A empresa apresenta, a gente faz reuniões, enfim. Essa parte é interessante. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, voltando para o ICH, que todo mundo discute junto. Porque o ICH é isso. Tu traz experiências dos dois lados. Exemplos da área da indústria e exemplos do órgão regulador. E isso acho que enriquece muito a discussão. Exato. Não, com certeza. No fim das contas, o que todo mundo quer é a mesma coisa, né? Só porque... É lógico. Não, exato. Eu acho que se é que existe uma dor, assim, eu acho que no final é essa dor que do lado de cá, supondo que se você esteja no lado da indústria,
é aquela falta de conhecimento, falta de saber muito, ainda saber mais coisas de nitrosaminas, a gente ainda tá meio no escuro. Do lado de vocês tem toda essa preocupação muito maior, que é entender o desabastecimento, o risco, será que a gente tá fazendo uma coisa certa ou uma coisa errada, porque... Por exemplo, o caso que aconteceu lá da losartana, que tira do mercado, depois tem que repor no mercado. A ranitidina mesmo é um caso desses que a gente sempre discute, porque tirou por causa de nitrosaminas, mas já tem estudos falando que talvez já não tenha sido um grande risco, porque não está formando em vivo, não sei o que. Então, talvez volte, a gente não sabe. Então, e talvez... E pelo lado também da indústria fica aquela coisa da pressa de tentar resolver, porque é isso, todo mundo tem time is money, e aí você tem que fazer a coisa acontecer e colocar, e assim... só o tempo vai responder pra gente muita coisa do que a gente tá falando aqui, do modo como a gente tá construindo. Mas eu queria, só antes da gente chegar pro nosso bate-bola aqui, pra não, eu tenho mais uma pergunta. Você tem? Então vai. Não. Eu teria outra pra dizer. Não, eu tenho uma dúvida, na verdade. Se só uma tá boa. Não, tem algumas, eu vou e não pode abusar. Não é do Q14, só pra dizer, hein? Não, o Q14 a gente tem várias dúvidas. A gente tem que gravar um separado. Mas... Isso tudo que a gente está falando aqui da fiscalização, ele é para portfólio, né? Porque tem essa parte de transitoriedade. Os produtos novos e os pós-registros que estão acontecendo, que estão sendo submetidos pelas empresas, eles vão ser avaliados pela GQMed. Sim. E aí vocês entram só nessa parte da fiscalização da transitoriedade. Isso. Né? Na realidade, a fiscalização, ela vê o que está no mercado. A questão dos novos que estão entrando... E pós-registro também, de submissão, né? Isso, pós-registro também. O que pode acontecer num pós-registro é a empresa colocar um pós-registro, botar um limite, porque tem, e aí não comunicou que aquele que tinha valores acima, ou não comunicou. De alguma forma, a GQMed querer saber. Tá. Aí a gente pode entrar na história e perguntar. E aí a gente quer resultados dos dados que estão no mercado, para saber se está de acordo. Entendeu? Mas não, a fiscalização ela vai ver o que está no mercado. Então, inclusive aquilo que a empresa bloqueou na empresa, não vendeu. Não é um risco. Não, tá lá. Sim, às vezes acontece, tá bloqueado. Agora o problema é que tá no mercado. Bom. Até porque, isso é bem legal. Que a população tá exposta, né? Então, exato. Isso é bem legal da gente diferenciar, porque são caminhos diferentes. Até porque a transitoriedade se aplica para o que está no mercado. Isso. Novos e pós-registro, tá valendo. Tá valendo. É isso. Então, assim, acho que tem um pessoal aí que ainda não... que tá muito apegado à transitoriedade. E assim, para você submeter qualquer alteração ou novos registros, você já tem que ter feito a avaliação do risco. Se for parar para pensar, você já está desenvolvendo alguma coisa diferente. Então, já aproveita que está mexendo no produto e já faz isso, que é super importante. Não tem uma lógica de ficar numa fila para ver daqui a 2 anos, entendeu? Já tá vendo ali, já tem que... Se é um novo, já tem que colocar com segurança e qualidade. Então, não tem desculpa. E um pós-registro acaba aqui também, né? Você já tá revendo seu produto por algum motivo. Então, não tem muito sentido deixar na fila, né? Então, gente, essa é um dicão, hein? Que aí é a questão do tempo, né? Da transitoriedade, que as pessoas ficam nessa dúvida. E acho que mais ainda pós-registro, né? Porque a pessoa, a gente tem visto aí, né? Não, mas tá no mercado, eu tô fazendo pós-registro, portanto, entra na transitoriedade. Só que se você tá mexendo, alterando, submetendo pra GQMed, você pode ser questionado. Eu não sei, não tem na lei, né, se você precisa submeter, se não precisa submeter e tal, mas pode ser questionado. Fazer. Pode ser. Você pode ser... Não sei pode como é que pedir, tá né? o trabalho deles, mas pela 677 tá valendo. Poderia ser questionado. Então, você que tá fazendo pós-registro, abre o olho, se previna, analise direitinho o seu produto, que é o que a gente tem falado, talvez esse vai ser a frase do podcast dessa semana, assim, desse mês para vocês. Quanto mais vocês conhecerem o seu produto, menor é o risco que vocês vão ter e menos regulado ele precisa ser. Porque você já vai... Essa frase da Jussara foi ótima. Essa é a frase da Jussara, porque você já vai, assim, conhecendo o seu produto. Então, vai estar tranquilo. Os conceitos dos ciclos de vida, né? Que começou com processo, agora tá indo pra método. Então, assim, conhecer tudo. Exato. Quanto mais você conhecer, melhor, ali, né? Depois consegue controlar. Tem menos desvio, menos OS. Concordo. Perfeito. E menos trabalho pra Anvisa.
Não, com certeza. Já que a gente falou antes da gente ir pra parte do bate-bola com a Carol, que eu já tô até, vamos ver, ansioso pra saber que ela vai responder. Eu já queria nem lembrava que tinha isso. Tá vendo? É bom que vai passando o tempo, significa que você... Vamos terminar agora? Não Significa sei. que você gostou do episódio, que você nem viu o tempo passar, mas já passou bastante tempo. Eu queria só fechar e fazer um resumão aqui, ó. Se vocês... A gente falou, né? Nitrosamina, a Maria já explicou bastante coisas sobre o histórico ali, o contexto. Nitrosaminas, nitritos mais amina secundária em condições específicas que ela acabou de falar. Pode ser pH, temperatura, vai levar à formação da nitrosamina. Causas raiz. Você pode pensar e separar o processo do IFA. Pega o paper Não, mas da Carol. pega o episódio. A Carol falou aqui para vocês, ó. Tem que olhar o IFA, como ele é produzido, e o medicamento produto acabado. O IFA, você vai lá pensar em ter a relação com o seu fabricante, entender ele lá, porque tem todo o processo certinho, solvente, recuperação de material, recuperação de reagente, água, que a gente comentou, que ela até mencionou, e no produto a mesma coisa, tem os recipientes que a gente mencionou aqui, tem os processos produtivos do seu medicamento, se ele é granulação úmida, se ele é seco, se você usa qual tipo de processo de secagem, tá tudo bem descrito, inclusive, no paper. Embalagem. Aí eu ia falar agora da embalagem, que a gente falou aqui, que eu já estou esquecendo a segunda vez, né? Então, todas essas questões você tem que analisar para considerar a sua causa raiz, para entender onde está o risco, mas... Se tem risco, né? Onde estaria, ou se tem onde estaria, para você entender como controlar. E aí, assim... E se precisa controlar, para você... Para seguir. E para você entender onde controla, considerando os limites que a gente falou que pode ser modificados ou não, dependendo da abordagem que for utilizada. E assim você não vai ter surpresa com a Carol lá no futuro. Certo? Exato. Não, só um detalhezinho, assim, que eu acho que a regulamentação traz pra gente uma processualização do trabalho, que é, para você começar o trabalho, a priorização, né, que a gente falou bastante. A fase 1, que a Carol falou algumas vezes aqui, é essa avaliação do risco, essa pesquisa de vai formar, não vai formar. E uma vez identificado que é possível formar num limite acima dos permitidos, enfim, fase 2, que é a fase de investigação. Então, você vai ter que desenvolver um método, vai ter que testar e quantificar essa nitrosamina, caso ela de fato esteja presente, confirmar a presença dela. E se ela de fato for confirmada, estiver acima dos limites, aí você entra numa fase 3, que aí é um pós-registro, enfim. O que você vai fazer? Medidas de mitigação e controle. E controle, perfeito. Exato. Então, isso aí, que é mais fino do que a linguagem aqui. Eu quis tentar fechar dessa forma para até... Fomos sucintos, claro, mas se não, volta lá atrás no episódio que a gente falou bem mais detalhadinho sobre esses processos. E aí, se vocês quiserem algo mais detalhado ainda, manda mensagem, comentário pra gente fazer outros episódios falando especificamente sobre cada questão. Ainda... Falando sobre nitrosamina, a gente acabou de falar sobre o que você A gente falou. não vai deixar a Carol embora hoje. Não, deixa assim. Tá. Eu queria perguntar para a Carol, assim, se tem alguma perspectiva, você acabou de falar do guia e tudo mais, se você sabe se está sendo discutido isso ou não, da atualização mesmo do guia da versão 3, ou ainda isso não está sendo programado? Está sendo discutido já internamente, com essas modificações que a gente provavelmente está acontecendo fora do ICH e tudo mais, ou não? Não, no ICH ainda não se discute nitrosaminas, né? Tá. Ele ainda não entrou no escopo, eu acho que eles estão esperando. É que, na verdade, uma ele coisa tá no mais... M7, né? Assim, ela já está descrita no... eu falei todo ICH, esse mas eu quis dizer processo... EMA, viu? Só pra Tá bom. Desculpa, eu confundi, mas pode seguir. Por causa da EMA. Porque eles têm os Q&As deles e tudo mais. Sim. Existe essa discussão, mas assim... Já tá na versão 2, então muito brevemente talvez tenha a versão 3. Legal. Então vocês têm que ficar bem ligados aí para saber quando vai sair a versão 3, né? Certo? Não, estaremos aí atentos. Não, estaremos compartilhando se for necessário, né? Bora fazer o bate-bola? Bora, vai. Vamos liberar a Carol, pelo amor de Deus. Carol, você assistiu os nossos episódios, né? Putz, então vou ter que fazer perguntas surpreendentes, vamos ver. Não. Carol, qual que é a sua principal fonte de conteúdo hoje? Como você consome, gosta de consumir? Que tipo de conteúdo? Qual que você consome mais? Você de científico? Não. O que você quiser. Se você quiser separar e me falar científico e pessoal da vida, tanto faz. Não, do trabalho eu diria que é as coisas internacionais, assim, os guias e tal, é o que é para tentar entender o que está acontecendo para poder internalizar aqui dentro, né? Seria mais isso. Perfeito. Vai, sua vez.
Nossa, eu tava viajando aqui na pergunta, mas vou Eu já sei uma que ser você vai fazer. simples. Não vou fazer, Não vai? não vou Então tá fazer, bom. mas eu vou tentar Vai lá. ser criativa aqui. Ixi. O que seu coração bate mais, assim? Registro ou inspeção? E fiscalização? Ninguém vai ver, viu, cara? É Sacanagem. confidencial. Essa sacanagem. Eu diria que as duas áreas se complementam bastante. Eu nossa, não saiu tenho. bem, eu Lisa. não tenho ligeira. Lisa, interesse. foi ligeira. É. Experiente, Se pô. complementa. Foi boa. Não, calma, vou fazer uma boa então. Validação de método ou validação de processo? Eu não tenho experiência com validação de processo. Ufa. Então vai ter que ser de Vai ser método. de método. Ótimo. Essa foi Já mais é um fácil. gancho então. pra Foi gente fácil. pegar no Q14, Q2. Olha, Foi mais que fácil. Esse Mais foi fácil pra ela, pô. Boa. Qual a sua principal ferramenta de trabalho hoje que você mais utiliza no dia a dia da Anvisa? Ferramenta de trabalho, que sentido? Acho que eu me perdi nessa. Pode ser o que você quiser. Se você falar Word, Excel, Computador, internet, entendi. Instagram. Teams, Instagram, o que você quiser, pode ser. YouTube. Sua principal ferramenta. Pode ser o PubMed. Não, eu acredito que é o SEI mesmo. Sistema Eletrônico de Informações. Exato. Boa. Tem mais? Que desburocratizou muito o trabalho interno. Ah, Ótimo. é? Ai, que beleza. É que verdade. beleza. Eu tenho várias coisas lá. Tem que fazer cadastro pra começar lá, né? Tem mais alguma? Acho que não. Acho que Então eu vou fazer a poupar sua, Carol, porque eu tô coitada. curioso. Eu vou fazer a Então faz, sua. amiga. Rio Grande do Sul ou Brasília? Essa sacanagem. Eu posso falar Porto Alegre, se você quiser. Não precisa. Não, Não vamos deixar no Rio Grande do Sul, então. Brasília é onde a gente mora, Rio Grande do Sul a gente volta, pra Exato, matar saudade, passeia. tomar um chimarrão no friozinho, que aqui Exato, não faz aqui não chimarrão dá. no friozinho. Você sente falta de chimarrão? Eu tomo você aqui. toma? Você toma Eu aqui? tomo Eu acho que eu não conheço um gaúcho Que mesmo não que não toma. toma. Isso. Não, tomo. Não na mesma frequência, mas eu tomo. Você é daquelas que vai pra praia num dia quente e toma Não. chimarrão? Gente, Não. eu queria fazer uma pergunta para as pessoas que fazem isso, assim, ó. Como é possível tomar chimarrão na Bahia? A gente tem parente em Florianópolis e na praia tem muita gente que Mas toma Floripa chimarrão. ainda de vez que faz frio. Não, mas era muito Eu quente. já vi o povo no Nordeste carregando a... É o eu falei, hábito, é o hábito. Tem gente, nitrosamina mas lá dentro, será? Não sei. É um chá, gente. É um chá. Olha, mas... É um chá, eu acho que não. Tá bom, tá Eu bom. não sei, acho que vale... Não, tô Só brincando. seco, moído lá, tudo certinho. Água quente. Água quente, a 70 graus, né? Não pode ferver. Ah, olha lá a dica. Só se a água- Tem todo um processo, É. né? Tem uma validação pra fazer o chimarrão. Né? Eu preciso tomar isso de novo, então, na minha vida. Porque quando eu tomei, eu era muito novo e era muito amargo. E Era eu falei, muito não amargo, é. sei e tal. Mas eu acho que eu preciso tomar isso de Eu novo. acho que hoje a gente já tem paladar. Apesar de que todas as vezes a bomba queima a minha boca. Não, na próxima... Então a água não tá na temperatura ideal. Olha lá, não, na próxima, então é na isso. próxima, que a gente Validação convida- do Na próxima que a gente processo. convida ela, a gente já vai pedir pra colocar aqui na mesa chimarrão. Exato. chimarrão, Combinado. que ela vai, né? Combinadíssimo. Nossa, Carol, Exatamente. muito legal, adorei o Pergunta da episódio. dica dela, de que você não sempre pergunta, fala, Ah. qual que é a sua Tá bom, indicação tá bom. É que eu substituí pras a minha pessoas? pergunta Pela minha, da e sua, agora eu foi, tô foi fazendo a muito bom. sua. Qual é uma indicação que você... mas é que eu acho que agora eu já sei a resposta também dessa daí, Mas eu espero. também, Qual é uma indicação e sugestão de alguma coisa, algum texto, alguma leitura, uma estudo. literatura sobre esse assunto que a gente discutiu, nitrosaminas e tudo mais, que você recomendaria pra quem tá começando a Pra quem trabalhar? tá começando, eu diria o guia da Anvisa, que eu acho ele muito didático. Perfeito. Guia 50. Ele é, ainda mais que é português, né? É. E ele tá super didático. Verdade. Agora, o paper esse que saiu, ele Sabia desse traz aí, umas né? coisas Esse tem um que pouco ser mais, citado, né? Umas coisas um pouco mais científicas, mas além disso tem muita publicação, né? Quem tiver verdade. acesso às revistas indexadas, vale a pena pra ter subsídio. Com certeza, com certeza. Então, mais alguma pergunta, você? Não, eu só queria agradecer muito, muito, muito a Carol. Dá, inclusive, Cadê o presentinho? Cadê o um presentinho? presentinho Ah, que a muito gente obrigada. preparou. A gente trouxe lá de São Paulo, gente, ó. Eu faço questão de mostrar que a gente Não, mandou essa caixinha fazer ficou essa legal, essa caixinha. caixinha ficou legal. Carol, Obrigada. Obrigada. Essa caixinha aí tá assim, pra poucos, Gente, pra tá poucos. ótimo, hein? É, E eu trouxe na mão. a gente trouxe na mão. Vocês Até não... Ela viajou essa daí. Vamos ver se os doces chegaram inteiros. Ah, não, a gente veio acontece. checando, fica tranquila. Esse daí Não, a gente veio... Vocês fizeram um contrabando de doce, ele tá grudado. Fizemos um Foi. contrabando pra que isso desse certo, né? Foi difícil, É. mas chegou. Eu faço contrabando de erva pra trazer pra cá.
Chimarrão. Erva mate. Chimarrão. Erva Ilex mate. paraguarienses, vai. Vamos falar o nome científico? Exato. Já que é um podcast científico. Ó, eu juro, eu vou querer tomar um chimarrão em breve novamente, porque eu acho que as minhas experiências não foram das Pode melhores ser. com o chimarrão. Tenho certeza. Ai, que delícia, gente. Espero que você Nada. goste. Depois você conta pra gente Tá. se você gostou ou não gostou. É de uma mas- amiga minha aqui lá de São É. Paulo, gente. Petit Patisserie. Ó, já deixa. Deixa deixa o Petit contato, Patisserie. Não, mas Carol, puxa, muito, 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 muito obrigado. Obrigada Adorei, mesmo. Foi adorei ótimo. assim poder bater papo com você. Eu já conhecia você dos encontros lá na Anvisa, mas a gente nunca teve oportunidade de conversar. Sim. Sei que a agenda é muito difícil pra todo mundo, não só pra gente, mas pra vocês também. Então, de verdade, a gente fica muito feliz, né, Exato. de ter a sua E presença ter aqui esse participando. tempinho seu aqui, E que é tão concorrido, Mesmo, né? bater um papo. Várias reuniões internacionais, SH e todos com esses certeza. grupos internacionais, e a gente teve esse pedacinho da Carol. E com certeza a gente vai falar com você novamente pra tomar o chimarrão e falar desse HQ14. Tá bom. Pode ficar tranquilo. Então, galera, pra quem não se esqueça, pra quem ainda não segue a gente lá no YouTube e no Spotify. Deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante, bastante mesmo. E toda a informação que a gente discute aqui também a gente compartilha nas nossas redes sociais, né, Maria? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Exato. Então- Spectra Soluções Científicas. Então, se inscreve lá e também se inscreve no YouTube e no Spotify. Se você é o tipo da pessoa que gosta de ouvir mais do que de ler, de assistir, consuma pelo Spotify. Se você é da pessoa que Que gosta tem de vídeo ver... também agora, né? Tem vídeo também Sim. agora, mas aí no carro, né, você pode pôr lá e tá tudo certo. Cuidado com o trânsito. O trânsito, E se você gosta de nos ver aqui batendo papo, segue a YouTube. gente lá pelo YouTube e dá uma fortalecida lá pra gente lá no canal, tá bom? Mais alguma coisa? Não, tô muito feliz. Só outra coisa que a gente esqueceu Carol, se alguém precisar entrar em contato com você, pelo LinkedIn, Passa o celular. Passa o seu WhatsApp aqui para as pessoas. claro, vamos disponibilizar aqui, Nunca mais tranquilo. vai dormir na vida. Mas é Carolina Cran, né, no LinkedIn, se alguém LinkedIn. precisar, só seguir lá, lá. Ela compartilha algumas coisas também que eu já vi. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, Carol, muito obrigado pra você Obrigada, também. Carol. Obrigada, E não se gente. esqueçam que o acaso favoreça as mentes preparadas e que uma informação dessa que a gente compartilhou com vocês seja o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio e tchau! Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Foi muito bom, Carol.